Desde o início de Hollywood e da indústria cinematográfica, os filmes de faroeste sempre foram um dos principais gêneros do cinema. O gênero faroeste sempre manteve um forte apelo nas preferências do público em relação ao entretenimento popular. Iniciando com o sucesso nacional do Show do Velho Oeste de Buffalo Bill e outros lendários artistas do vaudeville. Com a introdução do cinema, o gênero faroeste foi revolucionado, retratando a fronteira americana sob uma nova perspectiva que só aumentou o fascínio do público americano pelo Velho Oeste. Começando com o Sequestro por Índios de 1899 e O Grande Roubo do Trem de 1903. As pessoas lotaram as salas de cinema para ver seus atores e atrizes favoritos reencenando seus momentos preferidos da história. Nos anos seguintes, os faroestes lançaram inúmeras carreiras de atores e diretores, ganharam inúmeros prêmios e inspiraram a imaginação de muitos que usaram o cenário do Velho Oeste para contar histórias contemporâneas e desafiar as perspectivas com as quais vemos o passado do nosso país. Para obter uma perspectiva melhor de onde essas histórias se originaram e como foram adaptadas para grandes produções cinematográficas, queríamos explorar mais a mitologia dos filmes da fronteira americana e buscar suas origens nas pessoas que viveram aquilo. Assim, aqui está um faroeste de Hollywood baseado em histórias reais e eventos verdadeiros do Velho Oeste. Como um aviso justo, spoilers desses filmes serão apresentados. A discrição é aconselhada. Embora não se encaixe no perfil de um verdadeiro faroeste de Hollywood, o filme de aventura de 2015 de Alejandro Iñárritu, O Regresso, ainda é uma das melhores representações da atmosfera áspera e violenta da fronteira americana no século XIX. A história acompanha o fronteiriço e comerciante de peles americano Hugh Glass, interpretado por Leonardo DiCaprio. Tudo começa na segunda metade de 1823, com Glass atuando como batedor e guia para caçadores de peles que atravessam o território de Dakota sob a liderança do capitão Andrew Henry. Um dia, durante uma caçada com seu filho mestiço Pawnee, Hawk, o restante do grupo de caçadores é atacado por um bando de guerreiros Reahé que procuram Powaka, a filha sequestrada do chefe da tribo. Glass, seu filho Hawk e alguns outros caçadores conseguem escapar em um barco descendo o rio em direção ao Forte Kiowa. No entanto, Glass rapidamente percebe que o grupo ficará vulnerável a novos ataques dos Ri e orienta os caçadores a seguirem a pé, onde podem permanecer discretos. As peles restantes salvas pelos caçadores são enterradas fora das margens do rio, e os caçadores de peles continuam para o sul, navegando pelas terras selvagens. Durante uma caçada, Glass é atacado por uma ursa parda que protegia seus filhotes assustados pelos caçadores. Glass afasta os ursos, mas sofre ferimentos quase mortais. Quando os caçadores acham Glass na floresta, John Fitzgerald acha que ele deveria ser morto. Se o grupo quiser avançar e evitar um ataque surpresa dos RHE, o capitão deles, Andrew Henry, não consegue matar Glass. E em vez disso, oferece uma recompensa para qualquer homem que fique com Glass até ele morrer, para que ele possa receber um enterro digno. Ao fim, 3 membros do grupo concordam. O filho de Glass, Hawk, um jovem Jim Bridger, o lendário desbravador em pessoa, e Fitzgerald, que diz precisar do dinheiro. Após as perdas, o grupo sofreu por abandonar o acampamento e enterrar suas peles na margem do rio. Logo após a maioria do grupo partir, Fitzgerald desobedece e mata Glass. Hawk tenta proteger seu pai, mas Fitzgerald o empurra e o mata durante o processo. Enquanto isso, Glass assiste deitado, impotente e subjugado. Quando Bridger volta com água, Fitzgerald diz que Hawk fugiu e os RHE estão se aproximando rápido. Bridger mal questiona o caçador mais velho e foge com Fitzgerald, deixando um cantil marcado junto ao Glass, enterrado, por precaução, caso aconteça um milagre. Indo ao encontro do grupo, Fitzgerald revela que os RHE não estão seguindo seu rastro. Apesar de ficar chateado com a mentira, Bridger aceita. E quando os homens finalmente encontram o Capitão Henry, eles explicam que Glass morreu, enquanto Hawk simplesmente desapareceu.
De volta à selva, Glass rasteja para fora de sua cova improvisada. Sem ceder aos ferimentos, ele segura o corpo de Hawk e se despede pela última vez. Seus olhos focam agora na vingança contra seus inimigos. Glass então começa sua jornada de 200 milhas pela selva, a caminho do Forte Kiowa. Primeiro, ele cauteriza os ferimentos e usa o ambiente para se camuflar da aproximação dos guerreiros Ré. Após outra fuga, Glass faz amizade com um refugiado Pawnee solitário que concorda em viajar ao lado do caçador de peles desgarrado. No caminho, a dupla improvável enfrenta uma tempestade que se aproxima, e o homem Pawnee constrói uma tenda de suor para que Glass continue se recuperando lá dentro. Após uma noite de pesadelos, Glass acorda e encontra o refugiado Pawnee enforcado por viajantes franceses próximos. Ele os rastreia e descobre que estão abusando da filha desaparecida do chefe Ri, Pawaka. Ele salva a mulher, mata os viajantes e rouba um dos cavalos para continuar sua jornada. Logo, os guerreiros Ré alcançam Glass, sem saber de seus recentes atos heróicos ao salvar a filha do chefe. Eles o perseguem até a beira de um penhasco, e Glass é forçado a usar a carcaça de seu cavalo recém-abatido para sobreviver ao frio intenso da natureza selvagem. Enquanto isso, um dos franceses conseguiu escapar e corre até o Forte Kiowa, onde o capitão Henry e seus homens estão estacionados. O francês está carregando o cantil marcado de Glass, e o jovem Bridger o reconhece imediatamente. Assim, o grupo original de caçadores de peles parte em outra missão. Enquanto o culpado, Fitzgerald, esvazia seu cofre e foge do acampamento, Glass é resgatado por Henry e seus homens e levado de volta ao Forte Kiowa, onde ele alerta o grupo sobre os crimes de Fitzgerald. Bridger é salvo de uma prisão certa quando Glass admite que ele não sabia sobre Hawk e foi enganado pelo ardiloso Fitzgerald. Glass e Henry então retornam à selva, determinados a encontrar Fitzgerald. O caçador afastado é o primeiro a avistar Henry, no entanto, e mata e escalpa o capitão do grupo sem remorso. Ao encontrar o corpo de Henry, Glass o utiliza para atrair Fitzgerald até sua posição. Os homens entram em uma luta física brutal na margem do rio, com Glass superando o assassino de seu único filho. Ele olha para cima e vê o grupo de guerreiros rir, esperando por eles rio abaixo, e percebe que Fitzgerald agora pode receber sua justiça poética. Glass liberta Fitzgerald e o empurra rio abaixo, onde ele acaba morto e escalpelado pelo chefe Elk Dog. Com ele está a Pawaka recuperada, e os guerreiros agradecidos poupam Glass. Por sua vez, Glass permanece na selva, sua jornada de vingança concluída, e espera pelo retorno do espírito de sua esposa. O regresso foi uma produção marcante por muitos motivos. O conceito original circulava por Hollywood desde o início dos anos 2000. Passou por empresas de gestão, agências de talentos e vários escritórios de produção até ser selecionado. O cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu transformou então o filme de aventura em um drama de prestígio, filmando todo o projeto usando apenas luz natural. Enquanto submetia o elenco e a equipe à natureza brutal do norte dos Estados Unidos e do interior do Canadá, muitos membros da equipe desistiram. Os atores quase tiveram hipotermia e o orçamento saltou de 50 milhões para 135 milhões quando tudo terminou. No final, porém, apesar das diferenças criativas, das condições infernais de filmagem e das questões éticas controversas, o filme foi um sucesso de crítica e de bilheteria. Ele arrecadou mais de $500 milhão e recebeu 12 indicações ao Oscar, consolidando Iñárritu e Leonardo DiCaprio como dois dos melhores em suas áreas em suas gerações. No entanto, muitos cinéfilos ficaram curiosos, mesmo depois dos créditos finais e das comemorações do filme, eles se perguntavam quanto daquela epopeia poderia ser verdade. Hugh Glass foi uma pessoa real ou uma junção de vários lendários caçadores? A verdade é que Hugh Glass foi, de fato, um caçador de peles e desbravador real da América do século XIX, sobreviveu para contar sobre um ataque brutal de urso. É basicamente onde a história começa e termina.
O restante foi registrado por recontagens orais, jornalismo não comprovado, cartas e memórias de antigos caçadores de peles. O filme em si foi baseado no romance homônimo de 2002, escrito por Michael Punk, e baseado no poema A Canção de Hugh Glass, e nos contos populares transmitidos por aqueles que ouviram falar do Frontiersman por relatos de segunda e terceira mão. A verdadeira história de Hugh Glass tem sido um tema de controvérsia por anos, sendo sua vida inicial a parte mais desconhecida. Ele teria nascido de pais escoceses irlandeses na Pensilvânia e se tornado capitão de navio por volta dos 30 anos. No final da década de 1810, Glass foi capturado por piratas no Golfo do México. Os piratas disseram a Glass que ele poderia se juntar a eles ou arriscar a sorte com a maré furiosa abaixo. E Glass acabou escolhendo sobreviver. O futuro desbravador só ficou por 1 ou 2 anos antes de supostamente abandonar o navio com um companheiro pirata e nadar até as margens do que hoje é Galveston, no Texas. Aqui, ele evitou ser recapturado pelo infame pirata Jean Lafitte e seguiu para o norte até St. Louis, Missouri. Após ouvir relatos sobre tribos indígenas canibais que supostamente percorriam a região, no século XIX, Glass acabou sendo capturado por um grupo de guerreiros Pawnee, com quem viveu por mais alguns anos. Dizem que Glass evitou a morte no acampamento Pawnee ao presentear o chefe deles com um frasco de cinábrio, um ingrediente usado na pintura de guerra dos Pawnee. Com os Pawnee, Glass aprendeu técnicas de sobrevivência, como sugar tutano de ossos de bisão e lançar lanças. Em janeiro de 1823, Glass levou o chefe Pawnee a St. Louis, Missouri, para que conhecesse o superintendente de assuntos indígenas dos Estados Unidos da América. Depois de ficar um tempo na cidade, quando o chefe voltou para sua tribo, Glass encontrou um anúncio no jornal Missouri Republican, publicado pela Rocky Mountain Fur Company. A empresa pedia que 100 homens acompanhassem comerciantes de peles e desbravadores pelo rio Missouri até as montanhas rochosas, onde armadilhas para castores seriam colocadas. Oferecia 200 por ano, e Glass estava praticamente convencido. Glass se encontrou com o general William Ashley e mais 99 homens no rio Missouri em março daquele ano. Eles trocaram pólvora com os guerreiros Ree por 50 cavalos e desde então a sorte começou a vacilar. Meses depois, em junho, Aaron Stevens tentou dormir com uma mulher Ree e foi morto por degola. Os guerreiros, ao descobrirem, foram ao acampamento dos caçadores. Glass se feriu, mas sobreviveu, como sempre fazia. E cerca de 75 homens conseguiram subir o rio e escapar. Logo, eles se juntaram ao verdadeiro 250 soldados americanos, junto com centenas de outros guerreiros de vários grupos Sioux. O grupo de homens das montanhas, que incluía famosos desbravadores como James Beckwourth e Jebediah Smith, voltou ao acampamento e saqueou a aldeia deles, matando muitos dos Pawnee e cercando seus suprimentos. Semanas depois, o encontro de Vidro com o urso pardo entraria em sua vida folclórica violenta. Após mudar de lealdade para o capitão Henrique, ele desobedeceu às ordens e saiu sozinho para colher frutas silvestres. Durante a aventura, Vidro foi atacado pela ursa, que queria proteger seus filhotes gêmeos que estavam por perto. Ele disparou um tiro com seu confiável rifle, Hawking calibre 54. Mas isso não impediu Efraim de arrancar um pedaço de carne das nádegas e jogá-lo aos filhotes. Após o urso seguir atacando o caçador, com cinzas de tamanco nas costas e marcas de mordida no rosto e pescoço, outro tiro ecoou e o urso caiu morto. Não se sabe se Glass disparou esse tiro fatal ou se foi um dos 2 caçadores designados para encontrá-lo. A caça apareceu bem na hora certa. Os caçadores avisaram o grupo, e Glass sobreviveu graças a pedaços de pano rasgado que mantinham seus ferimentos fechados. Eles o carregaram em uma maca feita de galhos por alguns dias antes de perceberem que o ritmo deles não podia mais ser atrasado pelo ferido Glass. É aqui que a realidade se cruza com o regresso. Henry teria oferecido algumas centenas de dólares a quem ficasse com Glass até sua morte. E 2 caçadores, um chamado John Fitzgerald e um adolescente chamado Bridger, se ofereceram para ficar ao lado de Glass. Onde a verdade se separa da ficção, porém, é o que acontece depois,
Fitzgerald simplesmente diz a Bridger que não vale a pena ficar por ali. Se os Ree retornarem e levarem os suprimentos de Glass, inclusive sua arma. Glass nunca teve um filho meio Pawnee. Esse detalhe foi acrescentado no filme, para adicionar comentários sobre o antigo preconceito contra o que os desbravadores chamavam de mestiços, e para aumentar as apostas, com Glass perseguindo um assassino de crianças, e não só alguém que evitava arriscar a vida. A volta de Glass ao Forte Kiowa foi marcada por rastejar em florestas úmidas e comer o que achava no caminho. Por exemplo, ele encontrou uma alcateia de lobos devorando um filhote de bisão e esperou que saíssem para pegar os restos. Há relatos de que Glass comeu frutas de búfalo, carne de cascavel e cachorro cozido por ele. Após tropeçar em um acampamento Sioux abandonado com alguns animais perdidos, Glass encontrou outro acampamento Sioux populoso e foi recebido por membros amigáveis da tribo. Limparam as larvas das costas dele, jogaram caldo de legumes nas feridas e costuraram algumas com couro de urso. A partir daí, Glass seguiu rio abaixo pelo Cheyenne usando um dispositivo de flutuação rudimentar, guiando-se pelo ponto de referência natural chamado Thunder Butte. Quando sentia fome, ele procurava raízes e frutas comestíveis na margem do rio, caminhando por mais 6 semanas até chegar ao Forte Kiowa. Do Forte Kiowa, Glass uniu-se a comerciantes franceses para caçar Fitzgerald. Logo no início da jornada, outro grupo de Ree atacou. Todos foram mortos, exceto Glass, que foi salvo por um guerreiro Mandan simpático montado a cavalo. Durante sua segunda missão de 400 milhas, Glass parou em um forte menor rumo ao Forte Henry para se reabastecer e buscar informações para sua vingança. Em uma reviravolta inacreditável, os guerreiros Ree atacaram o local de Glass mais uma vez, mas ele parecia ser invencível. Glass escapou da captura e passou semanas extras na selva, caçando filhotes de bisão. Com sua capacidade de andar renovada, finalmente presenteando o Forte Henry com sua presença, Glass entrou em contato com Bridger, de quem se lembrava ser apenas um adolescente, e lhe deu uma bronca severa, antes de poupar sua vida. Em fevereiro de 1824, Glass interrompeu a busca por Fitzgerald para ajudar um grupo a entregar correspondências ao Forte Atkinson, atual Nebraska. Durante uma parada nas Black Hills, Glass e o grupo encontraram um assentamento composto por quase 40 cabanas. Para manter a paz, os homens organizaram uma troca justa entre o chefe indígena e os fronteiriços. Tudo ia bem enquanto fumavam cachimbo com o chefe da tribo. Alguns perceberam que membros da tribo estavam roubando seus suprimentos em silêncio. Às escondidas, Glass reuniu seus homens rapidamente e eles fugiram do acampamento. Os RE subiram em seus cavalos e perseguiram os homens da mata, matando 2 dos homens de Glass. O próprio Glass foi separado dos sobreviventes e foi forçado a sobreviver novamente na natureza, contando apenas com uma faca e um pedaço de pederneira. Glass percorreu centenas de milhas, até o Forte Atkinson, onde Fitzgerald havia acabado de entrar no exército dos Estados Unidos da América. Em 1824, após mais de um ano, buscando o homem que o abandonou para morrer, Glass descobriu que não podia matá-lo. Veja, ao chegar ao Forte Atkinson, decidido a cumprir sua vingança, o capitão de Fitzgerald, Bennett Riley, disse a Glass que Fitzgerald pertencia ao governo dos Estados Unidos. Matar um soldado dos Estados Unidos da América faria com que Glass fosse julgado, condenado e possivelmente preso ou até sentenciado à morte. Ele realmente não conseguiria escapar. Glass não tinha chegado tão longe apenas para acabar atrás das grades e aceitou as ordens do capitão. Tudo o que ele pediu em troca foi seu confiável rifle, Hawking 54, que foi devolvido a Glass junto com 300 como compensação por seus esforços. Claro, isso difere muito do filme. Nenhum dos personagens que morreu em O Regresso morreu da mesma forma na vida real. Não houve filha desaparecida de Ree dormir em carcaças de cavalo, escalpelamento, filhos mortos ou alucinações frenéticas. No entanto, existiu um Hugh Glass de verdade, que talvez tenha vivido uma vida ainda mais lendária na realidade do que aquela mostrada nas telas. Ele não apenas superou uma longa jornada de sobrevivência, mas também escapou por pouco de várias situações perigosas.
enfrentou inúmeros ataques inimigos e resistiu. Uma ursa parda por tempo suficiente para contar a história. Tanto a lenda de Hugh Glass quanto o regresso nos dão uma visão autêntica da brutalidade e violência que a fronteira americana provocou. Assim como a pura vontade e o desejo inabalável de viver a vida da forma mais dura e rústica possível, como demonstrado pelos desbravadores da época. Isso serve como uma lição para todos, não importa a época, na história ou em qualquer lugar da Terra, o espírito humano é mais forte do que qualquer outra coisa na natureza. Hugh Glass incorporou essa mentalidade, assim como todos os seus companheiros da história e da mitologia, tanto antes quanto depois. O caçador de peles, que sobreviveu a um ataque de urso, surgiu